Graça e paz, queridos, que alegria! Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Pastor Márcio Santos. Esse é um canal feito para abençoar a sua vida através do conhecimento da palavra. Muito bom ter você aqui conosco. Nós estamos na leitura do livro de Gênesis, enxergando a abundância divina através dessas palavras. E eu quero que você possa estar comigo. Chegamos ao capítulo 21. Pega a tua Bíblia, teu caderno, tua caneta para as tuas anotações. Antes de começarmos a leitura, eu quero que você possa se inscrever aqui embaixo, apertando nesse espaço, inscreva-se, faz parte dessa grande família, vai ser um privilégio ter você conosco. Já é inscrito, então interage muito, vai ser muito importante você comentar, dar o like e compartilhar esse vídeo com mais alguém. Vamos à leitura? Capítulo 21 do livro de Gênesis, fala sobre o nascimento de Isaac, fala sobre Abraão expulsando Agar e Ismael e termina o capítulo falando sobre a renovação da aliança, a aliança que Abraão faz com Abimeleque. Aqui nesse capítulo 21 nós vemos aqui, narra o nascimento de Isaac, uma resposta de um Deus que promete e cumpre. Fala sobre a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Esse é o Deus que nós cremos e servimos, um Deus que cumpre as suas promessas. Também nós vemos aqui a proteção de Deus e a provisão em meio aos conflitos dentro da casa, os conflitos familiares. E a sua misericórdia para com aqueles que têm a sua aliança, né? A abundância divina é revelada por meio da concretização da promessa, da graça estendida a todos os envolvidos, da provisão contínua para Abraão e a sua descendência. Uau, que poderoso! Capítulo 21, o nascimento de Isaac como uma resposta de um Deus que promete e de um Deus que cumpre. O capítulo começa dizendo: o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Uau, eu quero profetizar que assim será sobre a sua vida e a sua casa. Também posso disso hoje. Eu não sei como está o seu dia hoje, como está a sua vida nesse tempo, mas essa palavra é para queimar no teu coração. O Senhor agiu em favor de você e cumpriu o que lhe tinha prometido. Assim será, o Senhor está agindo ao seu favor para cumprir aquilo que Ele prometeu a você. Verso 2 diz: ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Uau, assim é o relógio de Deus, diferente do meu e do seu. As coisas vão acontecer exatamente no tempo de Deus na sua vida. O que você tem que fazer é ter paciência, é saber esperar e não se perder no caminho. Persevere, porque no tempo de Deus vai acontecer. Esse capítulo começa falando sobre o cumprimento da promessa do nascimento de Isaac. Deus cumpre sua promessa ao fazer com que Sara, aos 90 anos, dê à luz a Isaac, o filho da aliança. O texto diz que Deus visitou Sara e fez como tinha lhe dito. Então a abundância divina é revelada na realização de um milagre, superando a esterilidade que estava na casa de Abraão. A abundância de Deus está nos milagres de Deus, que superam as suas limitações, que superam as suas falhas, superam os seus erros. Deus cumpriu a promessa mesmo em circunstâncias difíceis. Deus cumpre promessas mesmo em dias difíceis aos nossos olhos. Não são as circunstâncias ao nosso redor que definem se Deus vai fazer ou não vai fazer. Deus faz para cumprir aquilo que está no seu propósito. Se é propósito de Deus, vai acontecer. Se é para a glória de Deus, vai acontecer. Se é para exaltar o nome de Deus, vai acontecer no tempo dele. Só descansa, só sossega o teu coração que vai chegar. O que ele tinha prometido, ele fez. Ele fez do jeito que ele disse. Nós devemos, então, aprender esse padrão aqui de confiança. Está na hora, talvez, de você confiar mais em Deus. Talvez você descansar mais em Deus, confiar mais, pois as circunstâncias não diminuem o poder de Deus. Confie, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Confie, independente do que os teus olhos te fazem enxergar. As circunstâncias não diminuem o poder de um Deus que é tão grande e tão poderoso para cumprir essa promessa. Então persevere confiando. Persevere confiando. Tem um texto em Hebreus, capítulo 10, verso 23. Deixa eu ler aqui para você. Hebreus 10, verso 23. A Bíblia diz assim para mim e para você hoje. Hebreus 10, verso 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professemos, pois Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Uau! Você pode escrever um amém aí? Você pode dar um glória a Deus por isso? A gente vê aqui a alegria de celebração da família de Abraão, né? Sara declara: Deus me deu motivos de sorrir. Deus te dará motivos de riso. E todo aquele que ouvir isso
e irá sorrir comigo. Abraão realiza uma grande festa quando Isaac é desmamado, ali por volta de 2, 3 anos. Então a abundância divina se manifesta na alegria abundante que o nascimento de Isaac traz, não apenas para Sara e Abraão, mas também para todos ao seu redor. Essa celebração reflete a generosidade de Deus que concede bênçãos, que transforma, que transborda, na verdade, em regozijo coletivo, né? Aquilo que Deus faz em você, faz com você, é também para alcançar os que estão ao seu redor. Sua casa será tomada pelo riso que Deus colocará em você. Sua casa será contagiada pela generosidade que Deus colocará dentro de você. O capítulo segue-se falando da proteção e provisão para Ismael, porque um conflito nasce dentro de casa. Quando Isaac está 2, 3 anos, é desmamado, Ismael começa, a Bíblia diz, começa a desprezá-lo, começa a abusar dele, começa a abusar do Isaac, e isso gerou um conflito dentro da casa, ao ponto de Abraão ter que tomar uma decisão. A Bíblia diz que quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, e da serva egípcia Agar, caçoar do seu filho Isaac, e disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com o meu filho Isaac. Era um conflito assim, muito precioso, muito difícil, né, de lidar. Abraão amava Ismael também porque era seu filho, mas Isaac era o filho da promessa. E era preciso tomar uma decisão, porque os dois estavam em conflitos, né? Os dois estavam em guerra. E Abraão toma a decisão. Abraão, diz a Bíblia, ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, disse a Abraão. Deus mais uma vez aqui intervindo. Deus mais uma vez colocando a sua mão para gerar abundância, para gerar proteção. Deus disse para Abraão. Não se turbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é também o seu filho. E aí a Bíblia diz: na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Não é fácil para um pai ter que colocar um filho para fora. Essa é a primeira vez que isso acontece na Bíblia, é um padrão que Deus estabelece aqui. Não era comum isso acontecer, um conflito dentro da casa, então não era costume o pai expulsar filho, não era costume disso acontecer. Então Abraão fica muito abalado com isso, mas Deus fala para ele: todas as vezes que a sua alma estiver abalada, você precisa buscar ouvir a Deus. Todas as vezes que a sua alma estiver em conflito, você precisa parar de ouvir as vozes e buscar ouvir a única voz que pode te dar uma direção assertiva. Por isso que ouvir a Deus. Abraão decidiu obedecer a ouvir a Deus no lugar da sua vontade. A vontade de Abraão era manter Ismael em casa, mas o plano de Deus era que Ismael saísse. Existe um plano de Deus que é maior do que a minha e a sua vontade. Nós precisamos buscar a vontade de Deus. Às vezes, o que Deus pede não é o que nós queremos. Às vezes, Deus vai pedir a você algo que você não está querendo fazer. E você precisa ter muito discernimento e obedecer. Talvez seja exatamente isso que você está vivendo agora. Deus está te pedindo para fazer algo que você não quer, que não é da tua vontade. Mas você precisa confiar de que a vontade de Deus é maior. A vontade de Deus é muito melhor do que a sua. Se Ele tem prioridade, nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer porque a prioridade é o Senhor. Se o Senhor é a prioridade na sua vida, então você vai obedecer, você vai confiar, assim como Abraão fez desde que saiu da casa do seu pai. Abraão continua a fazer, a obedecer ao que Deus diz, porque ele sabe que sempre no final vai ser o melhor. Sempre no final vai ser o melhor. Então, Deus vai lá e estabelece que Ismael precisava sair. Aqui aponta também para graça e lei. Ismael representa a lei, Isaac representa a graça. Mais tarde, em Gálatas capítulo 4, Paulo, falando da lei e da graça, usa exatamente esse trecho, essa história. Paulo vai lá e fala que o filho da promessa, que é exatamente Isaac, é quem vive livre da lei, que é exatamente Ismael. Era necessário que Ismael saísse da casa. Era necessário que Ismael saísse daquele ambiente, que era a lei, para que a graça transbordasse. Nós precisamos ter essa consciência entre lei e graça. A graça, ela sempre prevalece. A graça sempre estará maior e sempre será mais abundante do que a lei. Nós precisamos ter a lei para que a graça prevaleça.
Tem momentos das nossas vidas que nós vamos precisar deixar que a graça nos conduza. A graça do Senhor não é permissão para errar, para pecar. A graça do Senhor é exatamente a proteção, é os limites que Deus coloca nas nossas vidas. Então, guarde isso no seu coração. A sua comunhão precisa ser contínua com Deus, independente das circunstâncias, das situações. Escolha obedecer ao Senhor. No final dessa história sempre dará certo. A obediência é a melhor ferramenta que eu e você precisamos usar para nos levar à abundância, a acessar a abundância de Deus. Nós vamos precisar obedecer a Deus. Use o exemplo de Abraão, obedeça, mesmo que você não esteja com a vontade, porque Deus vai te liberar abundância sobre a sua vida e sua família. Então, posso disso hoje, em nome de Jesus. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Te espero no próximo episódio. Até lá!